Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outros líquidos. E lembrando que você pode ajudar tanto com o meu consumo de café, que por sinal estou precisando agora no começo desse vídeo aqui, mas vai ficar para o final do vídeo. E também com a produção de conteúdo deste canal, você pode juntar-se ao Apoia-se, o financiamento coletivo deste espacinho na internet. O link está aparecendo na tela e está também na descrição do vídeo. Você pode juntar-se ao Seja Membro aqui do YouTube, mandar um valeu demais aqui no YouTube e também pode mandar um Pix. A chave Pix está aparecendo aí na tela. Se esse vídeo tirar alguma dúvida importante sua, manda um Pix para cá. Hoje a gente vai falar de lente desalinhada, lente torta, lente que está com um problema de alinhamento e que de repente você nem sabia que uma das suas lentes pode ter esse problema. Vamos explicar melhor o que é uma lente desalinhada, como você percebe isso e como testar e também como corrigir. Corrigir você dificilmente vai conseguir corrigir sozinho, mas enfim, vamos falar disso. Espera-se de uma lente que não seja uma lente do tipo tilt shift, tá? Tirando isso, que a gente tem vídeo sobre lente tilt shift aqui no canal. Tirando as lentes tilt shift, espera-se de qualquer lente, seja uma lente com autofoco, como essa 16mm aqui da Canon, seja uma lente de focalização manual, como essa 21mm da Voigtlander, ou esta fisheye 15mm aqui da TT Artisan. Espera-se de qualquer lente dessas que os elementos ópticos da lente estejam paralelos entre si e paralelos com o plano do sensor fotográfico que recebe as imagens ou também do filme fotográfico se você fotografa em filme. Então, espera-se paralelismo de absolutamente tudo, desde o sensor da câmera até o encaixe da lente, até os elementos ópticos, que todos eles estejam paralelos, porque assim os raios de luz que são projetados de fora da câmera para dentro através da lente, todos eles tenham uma direção organizada que vá, quando a imagem está bem focalizada, atingir de forma homogênea o plano de foco, que fica onde? Em cima do sensor de captura de imagem ou do filme. Então, o plano de foco é para ser um plano coincidente com o plano do sensor. E o que acontece, por exemplo, se uma lente está desalinhada, se ela não está paralela ao plano do sensor? Ela irá gerar um plano de foco não paralelo, não alinhado ao plano do sensor. Isso significa que um plano que está, digamos assim, inclinado em relação a um plano do sensor, então imagina o plano do sensor aqui, e aí você tem um plano de foco inclinado. Conforme você focaliza, uma parte da imagem entra em foco enquanto outra parte está fora de foco. Não estamos falando de profundidade de campo, que é uma parte à frente e atrás do que está focalizado e que não tem foco, é desfocado, a área de desfoque, como a gente costuma chamar. Então, por exemplo, eu estou aqui e esta estante atrás de mim está ligeiramente desfocada, mas de forma homogênea para os dois lados. Se essa lente estivesse desalinhada, um lado estaria mais desfocado que outro, ou em cima estaria mais desfocado que embaixo, ou embaixo mais do que em cima, e assim por diante. Então, quando o plano de foco acaba ficando torto em relação ao plano do sensor, a gente terá um não paralelismo disso e, consequentemente, uma área com melhor qualidade de foco que outra em termos de lateralidade ou em termos da altura do enquadramento, ou ambos. Uma lente desalinhada gera uma parte mais bem focalizada que outra, mesmo que tudo num mesmo plano. Isso, então, diferente da profundidade de campo. E aí você pensa, mas como uma lente pode desalinhar? Vamos lá. A lente, toda objetiva fotográfica tem partes não móveis e partes móveis. A primeira parte móvel que uma objetiva tem é o elemento dela responsável pela focalização, porque ele se desloca para frente e para trás em relação à distância
do plano a ser focalizado, ele vai se distanciar ou se aproximar do plano do sensor de imagem e com esse distanciar ou aproximar é feita a focalização. Se esse elemento, por qualquer razão, não estiver perfeitamente alinhado, o plano de foco vai se deslocando torto para lá e para cá. Outra coisa móvel numa lente é o mecanismo de zoom, se for uma lente zoom. Então, a lente zoom, você vai lá sair de 100 a 400 mm, 70 a 200, 16 a 35 e assim por diante. E esse deslocamento são partes móveis, elementos ópticos que vão se afastar e se aproximar conforme a gente está dando zoom. Então, você tem o elemento de foco, que é móvel, você tem os elementos de zoom, que são móveis, e nas lentes com estabilização de imagem, o IS da Canon, VR da Nikon, OS da Sigma, venha com qual nome vier, a lente com estabilização ótica. Então, a lente que tem um elemento flutuante dentro dela, responsável pela estabilização, esse elemento é também móvel, justamente para o quê? Que ele estabilize a sua tremedeira enquanto fotografa. Desta forma, partes móveis estão sujeitas a perderem seu alinhamento por variadas razões. Uma das razões é um impacto, e não precisa ser um impacto grande. Às vezes o equipamento está dentro da sua mochila e leva uma pancada, vamos dizer, num aeroporto. Ou você está dentro do transporte público e tem uma chacoalhada, bate. Uma pequena pancada, conforme o quão delicado, frágil é o equipamento, pode ou não desalinhar alguma coisa. Então não é só, o equipamento nunca caiu no chão, como assim está desalinhado? Pode. Outra coisa é, os equipamentos todos fotográficos que a gente consome, eles vêm de muito distante de nós. Porque onde os equipamentos são fabricados? No Japão, na China, na Coreia do Sul. Uma coisa ou outra é feita na Alemanha, uma coisa ou outra é feita em Portugal. Lá tem algumas lentes da Leica que são feitas em Portugal. Mas a maioria da produção de lentes e objetivas fotográficas se concentra entre Japão, China, Coreia do Sul. Estes países estão geralmente distantes de pelo menos nós aqui falantes de língua portuguesa. Isso significa que os equipamentos terão que entrar em navios ou aviões, caminhões e serem transportados de variadas formas, trens, né? Então vai entrar em container, sair de container, subir em caminhão, descer do avião, não sei o que. Vai ser carregado e jogado para lá e para cá. Avião pega turbulência, navio pega o mar chacoalhando todo, trem balança, caminhão pega buraco na estrada. Tudo isso são impactos que os equipamentos sofrerão ao longo do transporte. E estes impactos, essas vibrações, mesmo com o equipamento protegido lá dentro da caixa dele e tudo, pode desalinhar uma parte móvel da sua objetiva, como um elemento de zoom, um elemento de foco ou um elemento de estabilização de imagem. Então, como uma lente pode desalinhar? De todos esses jeitos aí que eu falei para vocês, fora os impactos mais brutos. Você está lá com a sua lente, bateu em alguma coisa, trombou mesmo, deixou cair, levou um empurrão lá, está fotografando eventos, tomou um tranco de alguém no evento que estava alcoolizado e trombou em você. Qualquer dessas coisas pode desalinhar a sua lente. Então, o que é o desalinhamento? Como você pode ter um elemento óptico desalinhado? E aí agora a gente vai ver um teste, porque um amigo meu estava com a suspeita de que uma lente dele, a EF 1635 f4LIS USM, uma lente da série L da Canon, mas que, sendo da série L, é uma lente com IS, portanto tem um elemento flutuante, que é uma lente zoom, é uma 1635 e é uma lente autofoco. Então ela tem muitos elementos móveis dentro dela. Esse amigo meu estava suspeitando que a 1635 dele estava desalinhada. E aí, conversando sobre isso, um dia que a gente saiu para fotografar, a gente improvisou um teste ali para verificar essa hipótese. Dá uma olhada. Estamos aqui com algumas imagens que a gente fez para testar o alinhamento dessa lente. Lembrando que fizemos o melhor para a câmera estar perfeitamente paralela com a parede. Esse banco foi muito útil porque ele tem linhas e isso permitia colocar o corpo da câmera numa posição bastante reta e aos nossos olhos esse banco parecia perfeitamente perpendicular com a parede, ou seja, as linhas dele paralelas com a parede. Então era suficientemente bom para um teste relativamente improvisado.
Mas claro que não é um teste científico, é um teste aproximado. Então não ache que essa metodologia vai te dar certeza de alinhamento num grau muito pequeno. Mas se você procurar um lugar que tenha linhas, como um piso, por exemplo, ou um móvel que tenha linhas, e aí se colocar de forma bastante paralela com uma parede que tenha uma informação repetitiva, como uma parede de tijolos, ou de repente abre uma página de jornal, pendura na parede, um pôster, qualquer coisa que tenha uma informação repetitiva que você possa observar. Aqui a gente tem os textos explicativos dos cartazes das Bienais de São Paulo. Essa, para quem tiver curiosidade, lá na Bienal do Parque do Ibirapuera tem uma cafeteria e padaria lá, e dentro você tem todos os pôsteres das Bienais. Então, é uma visita interessante, eu recomendo. Mas vamos lá. O foco nessas fotos foi sempre feito no centro do quadro. Se a gente olhar aqui o centro de quadro, o fim do banco já está no plano de foco e a parede também. Mas, curiosamente, o fim do banco está melhor focalizado que a própria parede, e os cartazes do lado direito da parede estão um pouco mais nítidos que os cartazes do lado esquerdo da parede. O lado esquerdo está horrível, completamente estragado, mas é curioso que o centro de quadro deveria ser a área mais nítida da foto, que é o que se espera em qualquer objetiva. Mas a gente já nota aqui que o lado direito ficou um pouco mais nítido que o centro do quadro, e a parte de baixo do enquadramento aqui está um pouco mais nítida do que o próprio centro do quadro. Então isso mostra um provável desalinhamento dessa lente. Mas fala assim, poxa, é um teste improvisado, eu não tenho certeza se eu estou paralelo com a parede ou não. Então, tudo bem, vamos pegar mais pesado no teste. 5.6 de diafragma talvez não garanta o ápice de nitidez da lente, nem o melhor da profundidade de campo. Então vamos para F8. Vamos para F8. Então, F8, aqui, final do banco, ó, você nota no final do banco, tá? O centro de quadro foi focalizado. O lado esquerdo do banco está pior que o lado direito aqui da ponta do banco. É perceptível isso. Não sei na compressão do YouTube se vocês vão notar, mas olhando aqui no monitor está bem evidente. E de novo, quando eu olho o centro do quadro, ele não está tão bom quanto o canto direito do quadro. E quando eu arrasto até o canto esquerdo do quadro, está horrível, completamente estragado. Poxa, em F8 com uma 16mm, isso já era para estar bastante homogêneo, por mais que eu não estivesse paralelo com essa parede. Então já está bastante suficiente como prova de que essa lente está desalinhada de alguma maneira. Mas vamos pegar um pouco mais pesado e jogar para F11, que é o ápice de nitidez dessa lente, e vamos dar uma olhada. Canto esquerdo do banco está inferior ao canto direito do banco. Centro de quadro está bastante bom, está quase legível. Isso aqui só não está legível porque a gente está com a R6 Mark II, que tem 24 megapixels, né? Fosse uma R5 com 45 megapixels, a gente estava lendo o texto. Mas, olha aqui o lado direito do quadro está ligeiramente superior ao centro do quadro ainda. E o lado esquerdo do quadro está ainda estragado, mesmo com todo o ganho de nitidez de F11, mesmo com todo o ganho de profundidade de campo de F11, ainda assim não chegou a ter nitidez nesse lado da imagem. Portanto, é bastante claro que essa lente está desalinhada, com o lado direito dela desempenhando significativamente melhor que o lado esquerdo. A gente vai até F16, a gente já deve ter aqui uma entrada de uma pequenina deterioração por difração de luz. Não adianta ir até F22, por exemplo, mas em 16 a gente já pode deteriorar um pouco a imagem por difração, mas olhando o banco a gente segue percebendo que o lado direito do banco está melhor que o lado esquerdo do banco, e que a parede, olha, você percebe um pouquinho realmente que perdeu em relação à foto anterior em F11. Não nota muita diferença aqui para o lado direito do quadro e para o centro, mas conforme a gente vem aqui para a esquerda, tá estragadinho de novo, tá borradinho, tá com cara de desfocado. Então não tem jeito.
E aí, para fazer uma última, isso dava para ver na tela da câmera, tá? No LCD da câmera, no EVF da câmera era possível ver. Então já era algo bem perceptível do problema. Se a gente for para o canto mesmo da imagem, tá muito nítido o canto direito aqui. E quando a gente joga lá para o canto esquerdo, você percebe um borrado, né? Um ligeiro desfocado em volta dos textos. Então você percebe essa diferença com muita clareza mesmo em f16. E aí eu fiz uma última imagem voltando para 5.6, onde a focalização foi feita aqui no lado esquerdo da imagem. E mesmo com a focalização sendo feita no lado esquerdo, não atingiu qualidade perfeita. E quando a gente vem aqui para o lado direito, está totalmente estragado. Por quê? Porque se eu foco um lado, ela perde o outro. Se eu foco o lado direito, ela perde o esquerdo. Se eu foco o esquerdo, ela perde o direito e assim por diante, né? Então, não sei se eu falei na ordem certa, mas vocês entenderam o que eu disse. Então, minha gente, era suficientemente comprovado que essa lente estava com um problema de alinhamento, mesmo num teste que contém, como eu já disse e volto a frisar, um grau de improviso em que não é possível ter certeza de que a câmera estava totalmente paralela com a parede, mas já é indício o suficiente, porque em f11, com toda a profundidade de campo de uma super grande angular 16mm, não é possível que a profundidade de campo não cobrisse o quadro todo. Então a gente já passa a ter uma situação bem complicada entre um lado e outro, o que justifica essa lente ir para assistência técnica. Você viu aí o teste que a gente fez? Não é um teste científico, não precisa comprar gráficos para pôr na sua parede e medir com uma trena laser a distância, não precisa de nada disso. Lógico que se você quer identificar um desalinhamento muito sutil, muito pequeno, que talvez só apareça quando a sua lente está ali em 1.4 de abertura, 1.8 de abertura, esse tipo de coisa, aí você precisa de um rigor bem científico para conseguir achar o problema. Agora, um problema sério como que essa lente estava, que já aparecia mesmo em aberturas como f8 ou f11 numa lente grande angular, um problema já de maior grau como esse, a gente consegue flagrar ele mesmo num teste um tanto improvisado. E eu digo para vocês o seguinte, um desalinhamento mais pesado como esse, você vai notar no dia a dia, toda vez que fotografar algo que é bem paralelo a você, e aí você vai notar que um lado da sua foto está mais nítido que o outro, aí com um pouquinho de rigor na posição da câmera e tudo mais, você consegue lá, fotografando uma parede de tijolos, ou qualquer coisa assim, qualquer coisa reta e com informação visual que você possa comparar, é suficiente para você flagrar. Pequenos desalinhamentos, coisas muito sutis, a maioria dos fabricantes não ia considerar nem como sendo um defeito ou um problema que vá para assistência técnica. Então vamos supor que essa lente que a gente testou estivesse mostrando esse comportamento em f4, sua abertura máxima, mas já em 5.6, porque a profundidade de campo aumenta um pouco, esse problema quase sumisse e em f8 ele desaparecesse. Nesse grau, provavelmente ninguém conseguiria dizer que é um equipamento que precisa de assistência técnica, porque certas margens de tolerância existem nos equipamentos de todas as marcas. E uma lente zoom tem maior margem de tolerância a esses problemas do que uma lente fixa, justamente porque ela tem mais elementos móveis, então espera-se desde a fabricação um pouco de problema. Uma lente com IS também, uma lente com autofoco também. Então você pega assim uma lente como essa aqui, uma Voigtlander, que é foco manual, que não tem zoom, que não tem IS, que não tem nada. Ela é feita para estar perfeita de lado a lado, porque a margem de tolerância de um equipamento assim é mínima. Ela não tem muito o que dar errado, então ela é feita sob critérios muito rígidos. Já uma lente que vai ter um mecanismo de zoom, como aquilo tem que se mexer, então existe uma margem de manobra, porque senão o mecanismo de zoom seria duro demais se ele fosse extremamente rígido. Então, para que seja algo prático de usar, ele é meio mole. Para que ele seja meio mole, ele tem um pouco de folga. Se ele tem um pouco de folga, não vai ficar
o tempo todo 100% paralelo. É assim que as coisas funcionam. Então, autofoco, IS, zoom, tudo isso adiciona uma margenzinha de tolerância a pequenos problemas. Então, se na abertura máxima você nota um não paralelismo entre os elementos ópticos e o que você está fotografando, na abertura máxima dá para a gente dizer que isso está dentro do que se chama variação de amostra. Tem uma lente que vem melhor montada que outra, do fabricante, que levou menos pancada no transporte, qualquer coisa dessa, e ela vem um pouquinho melhor. E todo mundo aceita isso como normal dentro desta indústria. Agora, você fechou para 5.6, para 8 e o problema continua aparecendo, mesmo num teste suficientemente bem feito, aí já é o caso de encaminhar para assistência técnica. Então pense assim, pequenos problemas são normais. Então, uma ligeira diferença numa lente zoom com IS, autofoco e tal, normal. Aí, uma lente da série L, uma lente de excelência, já é um pouco menos normal, mas ainda assim tem uma margem. Mas é uma lente sem estabilização de imagem, com foco manual. Quanto menos partes móveis uma objetiva tem, mais se espera que ela seja construída dentro de rigores mais estreitos. Então vai considerando isso para saber analisar as suas lentes. E aí o que acontece? Faz um teste como esse que a gente mostrou. Você pode repetir esse teste com a câmera na vertical para flagrar diferenças, né, diferenças em outra orientação. Você também pode, que a gente pegou uma parede porque a suspeita desse meu amigo era muito relacionada à lateral. Mas às vezes você pode estar com a suspeita de cima para baixo. Então parede de tijolo é uma boa coisa para usar. Porque parede de tijolo ela é toda homogênea por igual. E aí você pega, o tijolo do canto esquerdo superior ficou menos nítido que o direito inferior. Então há uma questão diagonal nesse desalinhamento. Então parede de tijolo é uma coisa muito boa para você fazer esse tipo de teste. Quaisquer superfícies que sejam repetitivas, planas o suficiente, também não vai pegar a parede toda torta que não te ajuda muito, mas plano o suficiente, com uma informação repetida, que você consiga estar suficientemente bem alinhado, e aí pega a sua abertura máxima e vai fechando. Não leva muito em conta um pequeno problema que aparecer na abertura máxima, porque talvez você não esteja 100% paralelo com o equipamento em relação à parede, que afinal não é um laboratório de testes. Então, na abertura máxima, você também aí tem uma margem de tolerância para os erros do seu teste. Agora, começou a fechar diafragma e o problema persiste, refaz o teste, reposiciona tudo, ajeitou tudo de novo, fez tudo de novo e continua, tá bom. Então você tem uma lente torta que precisa ir para assistência técnica. Não sei, por exemplo, os meus amigos lá da assistência técnica PortSar, eu sempre falo deles aqui no canal, isso não é um publi, tá? Eu não sei se eles atendem desalinhamento para todas as marcas de objetiva, porque não necessariamente eles vão ter o ferramental ou as peças para os ajustes. Então, cada marca tem suas necessidades de assistência. Então, por exemplo, a Canon, que é uma marca com presença oficial no Brasil e assistência oficial, a Fuji, eu falei da assistência PortSar, a assistência PortSar ela é assistência oficial da Fuji. Então eu sei que para a Fuji eles têm todo o ferramental lá. E eu também sei que para a Canon eles também têm, por quê? Porque é uma lente bem prevalente no mercado, né? A marca mais vendida. Nikon vai variar um pouco, Sigma, Tamron, tal. Conforme a gente vai para um produto que não tem representação oficial no Brasil, que nunca teve uma assistência técnica oficial por aqui, tem marcas que não tem. Aí começa a ficar mais difícil. Então consultem lá o pessoal da assistência PortSar, se você encontrou uma lente com problema, dá uma checada com eles se eles atendem essa marca, se eles podem te ajudar. Mas o que acontece é que uma vez que você fez um teste como esse que eu mostrei para vocês e chegou nesta conclusão, você precisa de assistência técnica na sua lente. Não é algo que você vai conseguir resolver sozinho, a não ser que você tenha aí os dotes e as qualidades de ser técnico na área de engenharia óptica. E aí você mesmo conserta a sua lente, dá um jeito e tal. Mas se você é essa pessoa, aproveita para prestar serviço no mercado e consertar a lente das pessoas por aí, né, gente? Mas dito isso,
Tem uma coisa que é especial e que eu queria dar um recado, que é para quem ficou aqui até o fim do vídeo. Black Friday ou Black November ou simplesmente o novembro das promoções está valendo para os meus cursos online. Todos os meus cursos online, menos o curso de fotografia em preto e branco, estão com promoção. De preto e branco não, porque já é baratinho. Mas todos os outros estão com descontos agora, novembro de 2023. Com o cupom que está na descrição desse vídeo, está aparecendo na tela. Esse cupom é válido para o curso de composição em fotografia, dando 30% de desconto. Curso Introdução ao Flash dedicado e o curso de fotometria, nesses dois cursos 20% de desconto. Elementos do desenho fotográfico, fotografia urbana noturna e focalização com Canon EOS R7, que é igualmente válido para EOS R8 e EOS R6 Mark II, porque eu já atualizei esse curso incluindo essas duas câmeras. Esses cursos que já têm um valor mais baixo estão com 10% de desconto usando esse cupom que está aparecendo na tela, que está também na descrição do vídeo. E onde você vai? Vai lá no meu site, escolhe o seu curso, clica lá em comprar, preenche com o cupom de desconto e aproveita a Black Friday, que já não é Friday porque é o mês inteiro, e que Black November, promoção do mês, enfim. Esse mês aqui que todo mundo faz promoção, eu faço também. E você pode aproveitar com esse cupom que está aparecendo na tela. Depois não diz que eu não avisei. Quem é membro aqui do canal, quem está no Apoia-se, quem está lá nos grupos de apoiadores e alunos, ficou sabendo antes, recebeu o cupom antes. Então, apoie o canal, junte-se ao Apoia-se, clica no Seja Membro aqui, aí pega o link dos grupos, entra lá para a gente trocar ideia nos grupos e aí você fica sabendo antes também das promoções. Belezinha, minha gente? Espero ter ajudado vocês com o conteúdo deste vídeo e se esse vídeo ajudou você a identificar uma lente desalinhada na sua vida, manda um Pix para cá e eu vou converter o Pix de vocês em café para que eu fique menos desalinhado assim. Vai ajudar, vai ajudar. Tenho certeza que vai. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.